qual é a diferença das epífitas para as trepadeiras? Que as epífitas têm as raízes lá no alto, não tem nenhum contato com o solo. Já as trepadeiras nascem no solo, dominam no solo. Mas essas raízes não sugam da Não árvore? suga nada. Não? A bromélia, inclusive, esse hábito, essa forma de crescimento em roseta, que a gente chama, você ter as folhas todas arranjadas saindo de um centro, é próprio para o quê? Para a água ficar ali dentro. Uhum. Né? E aí Mas a raiz entra no tronco? ela fica por fora. Ah, tá. Então nós temos uma coisa que a gente chama de nicho ecológico, muito nicho ecológico. Tem dois conceitos importantes em ecologia que é legal de a gente discutir em campo, que é habitat, que é, né, o local onde um animal vive ou uma planta ocorre, né, qual é o habitat, né, qual é o endereço, e um nicho ecológico. O nicho ecológico é aquele, digamos assim, qual é a função do animal no ambiente. Ele é predador de tal bicho. Isso é um nicho ecológico dele. Ele tem hábito noturno, né? Isso é um nicho ecológico dele. E aqui a gente tem um nicho específico, que é o quê? Esse fitotelmo, essa condição própria dessa água acumulada. E se a gente for ver, principalmente nas bromélias maiores, tem anfíbios que moram aí. Às vezes tem uma pererequinha que vive aqui o resto da vida dela. A vida dela é viver assim, nessa condição. Então, e ecologia é muito louco isso, porque aqui a gente tem um microcosmo. A gente tem uma situação acontecendo aqui própria. Né? Se a gente expandir isso para a serrapilheira, que é a condição das folhagens que estão no chão da floresta, você também tem uma outra condição. É um conjunto de micro-organismos que vivem naquela condição. Né? Se a gente pegar aí o subbosque, né, que é o trecho da mata, a gente tem uma série de passarinhos que vivem no subbosque da mata. Vivem nessa condição, o nicho ecológico deles é essa condição. Se a gente vai pegar no dossel, que é a cobertura arbórea, tem outros pássaros, né? Tem mamíferos que habitam e que a sua função ecológica é viver nesse espaço. Percebe? Então você tem diferentes componentes. Quando a gente fala, por que a floresta tropical, como essa que nós estamos aqui, né, a Mata Atlântica, ela é tão rica, tão diversa? Porque ela tem diferentes ambientes e microambientes que ela gera. E isso é a multiplicidade de nichos. Pergunta. Claro. Aqui tem uma bromelinha pequenininha. Então, como que ela está começando a vida dela? O que acontece? É quase uma pena. É um fio. É um fio. E é vento. Vento. Então, se tiver uma que está com final de frutificação, a bromélia é uma angiosperma, ou seja, é uma planta que produz flor e fruto. Só que no caso da bromélia, o fruto ele é seco. Tá? A não ser o abacaxi, então. Oi? A não ser o abacaxi. Nasceu abacaxi. A não ser o abacaxi, exatamente, que é outro grupo dentro das bromélias. Né? E é vento. É vento. O abacaxi não, o abacaxi é animal que dispersa. E chegou ali, ficou presa lá e já está indo. Ah, não, agora tem que ficar. Então, é uma espécie, por que está ameaçada? Qual é a causa dela estar ameaçada? Consumo humano. Consumo, né? Basicamente o consumo humano. Muito explorada, e não se faz um plano de manejo da espécie para poder explorar de forma sustentável. Né? Eu não posso explorar comercialmente uma espécie ameaçada de extinção? Pode. Mas tem que ser via plano de manejo. Você precisa, como que é um plano de manejo de uma espécie dessa? Você chegar, eu quero fazer um plano de manejo dessa área, dessa mata. Você precisa fazer um estudo para demarcar todos os pés adultos, contabilizar através de amostragens, mas uma boa amostragem, os regenerativos, né, os regenerantes, e fazer parcelas menores, amostras menores e passar, incluir no seu estudo o que está nascendo. Então, ou seja, você tem que estudar a estrutura da população. Você estudando a estrutura da população, você vai conseguir verificar o quê? Quantos adultos eu tenho, como que está o potencial de crescimento da espécie e quanto está chegando. E aí você consegue fazer uma projeção, eu posso explorar X pés por ano. Ou eu posso fazer a minha produção bianual e por aí vai. E aí você está garantindo a sustentabilidade da espécie. Mas arbusto não tem tronco definido. Esse tem tronco definido. É uma árvore. A árvore geralmente tem tronco definido e se ramifica. Nesse caso não. Não está se ramificando. Tem uma gema só. Não, é a briófita
que são os musgos, né? Que é aqueles pequenininhos que tá em cima da pedra e a gente escorrega. Gimnospermas. Isso, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, certo? No momento atual, o grupo que mais tem espécies são as angiospermas. Praticamente tudo aqui é angiosperma, tudo. Essa tem semente e fruto, é isso? Semente e fruto, Ah, exato. gimnosperma. Isso, então tudo, desde a grama, que é uma angiosperma pequenininha, até essas árvores, tudo é angiosperma, porque produz flor e fruto. A gimnosperma produz apenas a semente. Ela não produz um fruto envolvendo a semente, que são o quê? As araucárias, os pinheiros, né? Essa podocarpácea aí é uma gimnosperma, tá certo? E aí vem as pteridófitas, que tiveram seu apogeu em matéria de número de espécies na época dos dinossauros. Então, isso aqui a gente costuma até brincar que é um fóssil vivo, sabe? Por que isso? Porque na época dos dinossauros, isso tudo era uma floresta de samambaia. Milhões de anos. Então esse grupo de vida das plantas viveu o apogeu na época do Cretáceo, Jurássico e tal. Tá? E foi o primeiro grupo da botânica que desenvolveu um sistema vascular, um sistema condutor de água. Então, por isso que é um feto arborescente. Não é aquele sistema condutor de água. É um sisteminha rudimentar, né? Mas que já, por isso que eles não falam que isso é árvore, isso é erva, isso é arbusto, é um feto arborescente. E o que acontece? Como que é esse ciclo de vida? Aí é liberado esporos. Esses esporos, eles caem no chão, germinam e a fecundação ocorre numa estrutura que está no chão. Entenderam? Então funciona mais ou menos assim. A fecundação nas samambaias ela é feita numa estrutura muito rudimentar no chão. A partir das gimnospermas, essa fecundação passou a ser na planta mãe. Se a gente pegar, por exemplo, um solo no meio da mata, pegar o solo, né? Pegar o solo e trazer para a área aberta e deixar esse solo exposto ao sol, vai germinar muito manacá. Porque o manacá, 1 quilo de semente de manacá tem 2 milhões de sementes. É um pouco. Então ela tem essa função, cicatrização. Cortei a mata, deixa eu cobrir, ela cresce, vive 15 anos, morre, a madeira é fraquíssima. O objetivo dela não é formar madeira. Não, é aquelas folhinhas. Né? É a família irmã da quaresmeira. Já viram as quaresmeiras plantadas nas cidades? Né? A gente identifica pela nervura. Ela tá procurando? Não, isso aqui é uma galha. Galha é o quê? Um inseto botou um ovo, causou alguma injúria aqui, um inseto, e isso é uma resposta da planta. Fala, poxa, peraí, o que está acontecendo? Deixa eu me defender. Pum, essa galha. Tá? E é legal, que tem gente que estuda a galha. Quais são as impressões de vocês olhando aqui? O que passa? Muito úmido. Muito umidade. Por que é uma floresta? Olha só, veja, a gente está terminando, nós estamos terminando a estação seca, certo? Nós estamos em outubro, não começou a chover ainda, né, praticamente. Olha a umidade. Verdade. Teve uma chuva recentemente, coisa que nem choveu muito em São Paulo e no interior, certamente. Choveu, acho que um dia da semana em São Paulo, localizadamente, choveu no litoral, mas certamente essa chuva não foi para Campinas, Ribeirão, né, então lá continua seco. E então a gente está no ápice, no final da estação, né, no final da estação seca. E aqui tem umidade, né, então olha esse solo, ele está úmido. Por isso que é aquela fisionomia que a gente falou da floresta umbrófila, que ela está em clima úmido, densa, ela é densa. Né? Por mais que essa é uma floresta que está em regeneração, a gente tem essa... Esse aí é um sabiá. É interessante você estar com o GPS para tirar um ponto do local que você está fazendo a classificação. Que fisionomia é essa? Isso é subjetivo, né? Vocês estão percebendo que a gente está conversando em algumas... Quais seriam as 4? Aqui a primeira da solo. Não, tem menores herbáceas, dos arbustos. Tá. Aí você tem as arvoretas menores. Isso. Aí você tem um manacá ali em cima e acima dele tem outras. Não sei se tem a declividade do terreno também. Eu diria 3. Eu acho que ia dessa linha aqui que você falou, o chão, o herbáceo, o intermediário e o arbóreo. Porque para ter o quarto seriam aqui as árvores emergentes. Você tem árvores muito acima da camada. Variação diamétrica.
ela é baixa. O que é uma variação baixa? O paliteiro. Variação média é o quê? Você tem árvores de diferentes tamanhos, tem um DAP ali de 60, 50, pequeno. E grande é você ter uma árvore enorme. Uma figueira. O que vocês classificam? Baixa, mediana ou alta? Mediano. Mediano. Isso pra mim é claramente mediano. Você tem árvores já parrudas, mas não é tão, né? O porte dessa árvore. Nossa. Quantos metros de altura ela tem? Então agora se vocês quiserem tirar foto pra postar, porque essa vale. O que? Eu tirei algum. Não, olha sim, legal. Ó, tem outra aqui, ó. Manda pra mim. Sim, inclusive a regeneração dessa espécie é essa folhinha aqui, ó. Pessoal, só um minutinho. Isso aqui que eu tirei aqui do chão é uma folha dessa espécie de copaíba. E olha as trepadeiras que estão ao lado dela. Percebe? Isso também mostra uma história de vida. Aqui tem uma cobertura. Essa cobertura está mais alta que antes da cerca. Não é? Mas aí teria uma altura mais ou menos aproximada. Quantos metros vocês dão para essa altura das árvores? Uns 25 metros. Pois é, aqui tá essa floresta é uma floresta mais alta. Eu marquei aqui Copaíba pra gente Uma saber. floresta mais alta. Era o ponto. A Copaíba eu diria uns 25 metros. Na ponta até uns 30 se bobear. Aqui a variação geométrica. A Tem variação. alguns exemplares com um diâmetro bem maior, mas... Sim, então aqui já é uma variação alta. Olha o porte dessa, olha o porte daquela. Ali na frente também tem um porte parecido com a da Tem Copaíba. 3 ali, ó, grandes. 3 grandes. Então aqui a Campanha variação diamétrica alta. ela é maior. Tá certo? Então você já pode colocar uma variação alta. Epífitas. Olhem no tronco da Copaíba, olhem no tronco daquela forrando. Né? Você vê os troncos das árvores mais rugosas, que você vê forrações de epífites. Bromélias, orquídeas. Né? Tem mais do que lá. Vamos analisar. Aqui já entra entre comum e abundante. Então você tem muito mais forração. Tem muito mais quantidade de bromélias, de orquídeas e por aí vai. Abundante mesmo. Trepadeira. Pelo menos comum. E olha o porte delas. Ó, isso é uma trepadeira bacana, até para você se pendurar. Essa daí aguenta. Né? Serrapilheira, mais de 5 centímetros. Aqui, claro, é um lugar que a gente fica parado, né? Mas ali tem... Mas ali está muito mais. Mais de 5 tem. Né? O subbosque com presença de espécies umbrófilas, tem lá as calatés, os caetés. Né? Vocês notam alguma diferença desse subbosque com o subbosque que a gente estava andando antes? Aqui parece que tá fechado, né? Mais alto, né? A vegetação. Consegue ver mais os espaços. Consegue ver mais espaços. É mais espaçado. O que isso é? Ela é um subbosque mais aberto, mais espaçado. Por quê? Como a floresta é mais alta, tem mais sombra assim, aqui dentro. Chega menos luz no interior da mata. Né? Então, a seletividade, a competição é maior. Então aqui é muito mais fácil de andar e você observa mais longe. Ali, ó, olha como ali é mais fechado, antes da cerca. Né? Por quê? Porque ali é uma floresta mais baixa. É uma floresta mais baixa, então chega mais luz, então consegue crescer mais planta. Aqui em cima do ponto, certo? E nessa cruz tem 4 quadrantes, correto? Então aí aqui tem o primeiro quadrante que está aqui com vocês aqui, o segundo quadrante que é o de vocês, o terceiro quadrante que é o de vocês e o quarto que não tem ninguém, correto? Vocês entendem? Beleza. Então, bom, vai cair aqui, mas beleza. O primeiro quadrante, qual é a árvore mais próxima que tem o DAP de inclusão, que é o 5? Qual é? A Copaíba. A Copaíba. Ela, inclusive, ela está praticamente no eixo do quadrante, né? Mas aí, então, você inclui. O que você tem que fazer? Você tem que medir a distância da árvore até o ponto, você anota, mede o perímetro dela, né? Você vem lá e tal, é difícil e tal, e vai lá em cima a altura. Essa é uma. Qual que é a árvore que está no segundo quadrante? Que é esse aqui. O palmito. O palmito. Porque ele tem mais de 5. Né? Se tivesse menos, não ia ser. Porque o DAP mínimo é o DAP 5. Certo? Aí você vem, mede a distância. Vê o corte, tá. Qual que é a do terceiro quadrante? Aí tem que ver se essa aqui, ó, não tem 5.
Geralmente 5 é quando fecha a mão aqui, né? Isso aqui eu acho que já tem 5. Né? Aí é, distância, tal. E a do quarto? Essa lá. Esse palmito aqui. Né? Então é um método super simples. Aí você contabiliza 4 árvores em cada ponto. Uma em cada quadrante. E aí você anda. Aqui, por exemplo, 10 metros de distância do ponto, você já vai pegar 4 outras árvores. E você vai fazendo. E aí no próximo encontro eu vou mostrar o resultado, o que dá para você fazer e analisar com base nesses dados. Fazendo esse método, você, além de você fazer a lista de espécies, você vai dizer qual que é a mais abundante, qual a que tem mais madeira, qual que é a mais frequente, que aparece bastante, além de ter muitos indivíduos, aparece bastante. E aí você consegue traçar uma estrutura da floresta. Quanto de madeira que tem, por aí vai. Esse é o método de área variável. O outro método é o método da área fixa. Pego uma estaquinha aqui, puxo 10 metros de distância, puxo 10 metros, fecho um quadrado, 10 por 10 ou 10 por 20. Não importa, você tem que ter pelo menos 15 indivíduos em cada amostra. Tá? Você fechou um quadrado, área fixa. Dentro desse quadrado você contabiliza todas as árvores. Vai. Aí você Também com o TAC 5? Isso, com o DAP 5. DAP 5. A partir de 5. Né? E aí você não tem distância do ponto, né? Não tem, você só vai medindo. Mede diâmetro, altura, vê qual espécie que é, mede diâmetro, altura. Isso dá trabalho. Né? Você tem que medir. Beleza, fiz. Vai para a próxima parcela. Né? Não pode medir fazer uma parcela só. Aí no caso desse, é a área fixa. Né? Então você tem um número de indivíduos variável, vai depender de quantos indivíduos tem na sua parcela. Né? A gente fala parcela, é uma unidade amostral. Vai indo. O pessoal da Unicamp diz que pelo menos você tem que contabilizar 600 indivíduos para ter uma amostra razoável. Às vezes, claro, numa vistoria, que você precisa ter uma ideia da estrutura da mata, você faz uma amostra menor. Mas quanto menor a amostra, maior o erro dela.